paz seja convosco. Vamos aí para a nossa aula de Pentateuco, capítulos 6 e 7. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai maravilhoso, em nome de Jesus, pedimos a direção do Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe nesta aula, nos dando, Pai, sabedoria, nos dando, Senhor, a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, então, de Deuteronômio, aliás, capítulo 6 da apostila, né? Livro de Levítico, e o capítulo 7 é o que nós estaremos estudando agora. Levítico, introdução a Levítico, apresenta Jesus, nosso sacrifício pelo pecado. Levítico refere-se aos levitas, todos que trabalhavam no tabernáculo eram os levitas. O autor Moisés, o propósito mostrar que Deus é santo e o homem pecador, fornecer um manual de leis e culto para Israel e fazer Israel uma nação santa. Ali, amados, é a questão de Deus estar apresentando para nós um manual de cerimônias, de leis, de cultos. Nós temos que entender que o culto ele deve ser feito para Deus, não é para ninguém em particular. Portanto, nós temos que fazer aquilo que Deus aceita, aquilo que Deus recebe. É o nosso culto racional, nos apresentando diante de Deus, oferecendo a Deus aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus recebe. Mais adiante nós vamos ver detalhadamente isso. Tema um povo redimido, aproximando-se de Deus, abrange um período de menos de um ano da jornada do Sinai. Esboço do livro, adoração ao Deus Santo, instruções para as ofertas, para os sacerdotes, para o povo, para o altar, vivendo em santidade, normas para o povo, leis para os sacerdotes, as 10 festas, vamos ver depois isso, recebendo a bênção de Deus. Todo o conteúdo de Levítico gira em torno das obrigações e funções dos levitas e sacerdotes do tabernáculo. O versículo-chave: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra santo, meu querido, ela quer dizer, bem, acompanhando muitas vezes da expressão perfeito, sede perfeitos, é uma palavra que quer dizer teleios, no grego. E isso significa alcançar uma maturidade com Deus a ponto que esteja agradando ao Senhor. Porque em termos de perfeição, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que são perfeitos. Então, quando a palavra nos manda ser santo, é a separação do pecado, é o bom testemunho. Como já temos dito aqui, nós não somos perfeitos, mas nós temos obrigação e Deus nos dá condições, se nós quisermos, para dar um bom testemunho, para desenvolvermos um bom caráter, para que as pessoas olhem para nós e não se escandalizem. Então, santidade é a separação do pecado. É você dizer não ao pecado, escolher servir a Deus. Perfeição é chegar a um ponto de amadurecimento espiritual, de maneira que você possa estar agradando a Deus. As 5 ofertas, o sacerdote e as leis estão ali no capítulo 11 ao 22. Vamos ver algumas. Na apostila você tem ali os detalhes, né? O propósito geral do livro é mostrar que Deus é santo.
mostrar a pecaminosidade do homem, mostrar como o pecador pode ser aproximado de Deus, fazer um manual de leis para Israel e fazer de Israel uma nação santa. Israel poderia se relacionar com Deus se mantivesse o compromisso com a aliança. As categorias de animais puros e impuros deixa claro que a santidade é, em essência, uma questão de discernimento ou julgamento entre puro e impuro, perfeito e imperfeito, certo ou errado. O sistema sacrificial, ele não tirava o pecado realmente, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, mas o sistema sacrificial apontava para Cristo. Cristo, sim, é quem tira os nossos pecados, né? João Batista, olhando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós somos libertos, nós somos livres, nós somos justificados através de Jesus Cristo. Então, o sacrifício de animais, ele apontava para o sacrifício crucial do Senhor Jesus Cristo. Ao depositar sua fé em Deus e em sua provisão, simbolizada pelo sacrifício, somos considerados justos, justificados pela fé. Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e se reconcilia com o pecador. Veja bem, aqui dentro desse assunto da expiação, nos mostra que Deus nos perdoa, mas tem que haver um arrependimento. Não podemos continuar pecando, não podemos continuar tomando decisões que venham escandalizar o reino de Deus, que venham desagradar a Deus. O arrependimento, irmãos, não é remorso. O arrependimento, ele não é medo. Eu lembro quando era pequeno que começava a chover, a trovejar. Uma vez eu corri para baixo da cama, porque estava com medo. E dentro da minha inocência, da minha adolescência ali, eu pedi um monte de perdão para Deus, mas quando passou a chuva, eu novamente estava ali fazendo coisa que não devia, né? Coisas assim, não imorais, mas coisas que a gente sabe que não deveria estar fazendo. Então, muitas vezes a pessoa é assim, quando ela vê que o castigo vem, quando ela vê que a consequência vem, ela corre pedir perdão para Deus e para todo mundo, até daquilo que não fez. Mas, quando ela percebe que a coisa está amenizada, ela volta de novo a cometer os mesmos atos. Então, isso não é arrependimento. E sem arrependimento, não existe salvação. A pessoa ela pode se arrepender ali até no último dia de vida, mas arrependimento é verdadeiramente não querer fazer mais as coisas erradas, não querer desagradar a Deus, mesmo tendo a oportunidade de pecar novamente, decidir não fazê-lo. Isso é arrependimento. E que só Deus pode saber se a gente se arrependeu ou não, porque de repente a gente fala da boca para fora, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Então Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem, né? Essa reconciliação requer sacrifício de alguém em substituição ao pecador arrependido. Aqui está falando sobre o sacrifício do Senhor Jesus. A pena estabelecida por Deus ao pecador foi lá no Jardim do Éden e teria que ser a morte. Por isso Jesus foi à cruz em nosso lugar. Os substitutos que davam a vida no lugar dos pecadores arrependidos eram os animais. Eles eram sacrificados no lugar do pecador,
Dessa forma, Deus se satisfazia e perdoava o pecador, e o sacrifício era aceito por Deus. A partir de Jesus, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Ele é o nosso substituto. Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Ele, o inocente, deu a sua vida, o seu sangue no nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Através desse sacrifício, Jesus, então, nos reconcilia com Deus. A revelação era o meio que Deus usava para aproximar-se do seu povo. Assim, o sacrifício era o meio pelo qual o povo podia aproximar-se de Deus. Como originou a ideia do sacrifício? Da onde veio isso? O sistema sacrificial foi instituído por Deus para ligar a nação israelita a Ele. Os sacrifícios remontam ao período primitivo da raça humana. Menciona-se o ato pela primeira vez em Gênesis 4, no caso de Abel e Caim. O motivo básico do sacrifício é a substituição e seu fim, a expiação. Temos ali o sangue, Deus designou o sangue para o sacrifício, provendo assim para a necessidade do homem. Consagração, ao colocar a mão sobre o animal antes de degolá-lo, o ofertante identifica-se com o animal. Oferecida sobre o altar, a vítima representa aquele que a oferece. A mordomia e a administração de bens materiais. Exemplos também que a gente vê na lei. Em certas ofertas de alimentos e no fato de que a melhor parte do animal era queimada sobre o altar. Ao devolver a Deus uma porção dos bens que custaram tempo e trabalho, o ofertante reconhece que tudo é do Senhor. A jubilosa comunhão com Deus nas ofertas de paz, pois o ofertante participa da carne sacrificada em um banquete sagrado. Adoração, no sistema sacrificial, o ato de sacrificar equivale a prestar culto a Deus. Forma em que se ofertavam os sacrifícios. O ofertante levava o animal à cerca do tabernáculo, onde estava o altar do holocausto. O ofertante colocava a mão sobre o animal para indicar que este era o seu substituto. Em determinado sacrifício, este ato indicava a transferência dos pecados para o animal. O ofertante, já vimos isso, né? Degolava como sinal de justa paga de seus pecados. Assim foi no caso de Jesus. A morte foi a consequência lógica de haver ele carregar os pecados de todos nós. A seguir, o sacerdote derramava o sangue sobre o altar, conforme o sacrifício, o animal então era queimado. A necessidade de um viver santo. Então, Levítico nos mostra ali algumas leis, algumas orientações sobre o sacrifício e o sangue, as relações sexuais, aquilo que era abominável a Deus, não é permitido para que façamos, né? Então, relações sexuais ilícitas, abomináveis, os relacionamentos interpessoais, as ofensas capitais, o culto, a santidade, a maneira de se apresentar diante de Deus no culto, na adoração. As leis que referentes ao puro e impuro, Deus queria ensinar a santidade a seu povo, de maneira que a santidade de Deus fosse refletida. Deus queria conservar a saúde do seu povo. As leis de purificação tinham a finalidade de fazer mais higiênica a vida dos israelitas para protegê-los das enfermidades. Muitas leis ali é justamente para proteger das enfermidades, para estar guardando a vida daquelas pessoas de doenças contagiosas. Enfim, toda a lei de Deus, meu querido, ela
ela vem para a proteção do povo. Então, muitas leis, ali no caso do deserto, era também leis de higiene para proteger o povo. Até isso, Deus orientava. Quanto aos partos, lepra, que tinha que ficar separado. Quanto à lepra, meus queridos, nós vemos aqui algo interessante. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui a respeito da lepra, das doenças contagiosas. As 3 regras básicas para nos proteger, que nós estamos vendo isso no mundo inteiro, e a Bíblia, há 3.500 anos atrás, já orientava a respeito destas regras. A distância, a higiene das mãos e o uso de máscara. Você já leu isso na Bíblia? Então, Deus orienta que aqueles que estivessem leprosos, ou seja, uma doença contagiosa, deveriam se manter afastados, né? Deveria se manter distância. Leis dadas por Deus à nação de Israel há 3.500 anos atrás. Manter a distância, cobrir a boca e evitar o contato. Está em Levítico, capítulo 13, versículos 4, 5 e 46. Lavar as mãos. Está em Êxodo, capítulo 30, do verso 18 ao 21. Quem está infectado deve permanecer entre 7 a 14 dias em quarentena. Está em Levítico, capítulo 13, versículo 4 e 5. Então, meus queridos, veja, Deus nos dá orientações a respeito de doenças contagiosas. Estamos vivendo aí um tempo terrível, né? De Covid, e nós entendemos que também temos que fazer a nossa parte, manter distância, cuidar da higiene, usar álcool em gel, usar máscara, conforme a situação, ficar em quarentena. Então, são orientações que Deus já havia dado para o povo de Israel. Então, Deus não diz assim, olha, se você está com uma doença contagiosa, como no caso aqui a lepra, você fique à vontade, não precisa se cuidar, porque eu estou livrando todo mundo. Deus nos orienta a fazer a nossa parte. Questão de saúde, irmãos, questão de higiene, questão de isolamento, questão de prevenção. Deus nos orienta a fazer a nossa parte. Então, queridos, dentro deste assunto aqui, a questão da lepra, que está na página 77 da apostila, nós vemos a necessidade também de qualquer situação de doença contagiosa, realizarmos a nossa parte e não tentar a Deus. Não tentar a Deus. Este povo podia dizer, mas Deus não cura. Então vamos aí esquecer essas leis, qualquer coisa a gente ora e Deus cura. É claro que Deus opera milagres, irmãos. Eu sou um pregador de milagres. Eu já vi muitos milagres. Eu já vi 2 vezes morto ressuscitar. Eu já vi Deus realizar grandes coisas. Eu já vi paralítico andar dentro de um hospital. Eu creio em milagres. Mas eu creio na Bíblia como um todo. E nós temos que crer na palavra de Deus como um todo. E dentro da Bíblia, o seu conteúdo nos orienta a nós tomarmos precauções, a sermos vigilantes, agirmos com prudência e não tentar a Deus. Lógico, vamos sempre estar orando, Deus vai continuar operando, mas a Bíblia, ela não me autoriza eu tentar a Deus, eu provocar a Deus em alguma situação. Quero ver se Ele é Deus mesmo ou não. A Bíblia não autoriza isso. Então, queridos, fica aqui o alerta, feito, repito, há 3.500 anos atrás, com respeito
aos cuidados da nossa saúde. A nossa parte nós temos que fazer e Deus continuará conosco e nos abençoará em nome de Jesus. Então ali, fluxo sanguíneo, emissões sexuais, culto a deuses cananeus, que é uma prostituição cultual, animais puros e impuros, então tudo que produz enfermidade e morte é impuro e Deus proíbe. Não esqueço que eles estavam no deserto, tá, gente? Então muitas leis ali são para aquele momento, inclusive leis de higiene. Aqui tem alguns animais: porco, répteis, lebre e ratos, rãs, mariscos, algumas classes de gafanhotos, algumas aves, menos as carnívoras. E aí as 5 ofertas de sacrifício. Primeiro, o holocausto. Elementos: gado, novilho, carneiro, pombo. O animal era uma representação do pecador. Uma oferta voluntária é propiciação pelo pecado cometido. Em geral, as ofertas eram trazidas perante Deus, deveriam custar algo àquele que as trazia. A oferta em si não era o mais importante, mas a mudança que acontecia no coração das pessoas. Oferta sem mudança de coração não valia nada, né? Até é interessante fazer aqui uma genealogia, que Jesus fala sobre a oferta, e ele diz assim lá em Mateus, que quando nós trazemos a nossa oferta para Deus, devemos deixá-la diante do altar, e se houver algum problema, algum atrito, alguma confusão, que precisamos fazer um conserto com alguém, nós devemos fazer este conserto. Então a Bíblia nos mostra que a oferta deve ser entregue, porque senão muitos usariam isso como desculpa para não ofertar, né? Eu estou de mal com alguém, então eu não vou ofertar. Aí a pessoa resolve ficar de mal com alguém justamente o dia que é para entregar a sua oferta. Então, Deus é sábio e Jesus então nos orienta que a nossa oferta ela deve ser deixada diante do altar. Mas, se soubermos de algum irmão, de alguém que tem alguma coisa contra nós, nós devemos procurar se reconciliar. E depois dessa reconciliação, aí sim, as bênçãos correspondentes àquela oferta, ela então vem sobre nós. Enquanto não houver a reconciliação, a oferta está entregue, mas as bênçãos estão retidas. Deus trata muito sério, sabe, irmãos, essa questão de mágoa, de ódio, de raiva. Então a gente precisa acertar isso em nossas vidas, resolver a situação de uma vez, para que as bênçãos de Deus sejam liberadas para nós. Então, o importante ali é uma mudança de coração, tá? Não adianta ofertar com o coração duro, porque a bênção fica retida. Porém, devemos ofertar e esperar Deus liberar a bênção quando nós estivermos mudando o nosso comportamento, tendo reconciliação que é necessária, tá bom? Holocausto significa o que sobe, visto que o material do sacrifício se transformava em outro. O fumo e as chamas, a fumaça, as chamas subiam a Deus como cheiro suave. Refere-se ao único sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar. Todos os dias, diante do tabernáculo, se oferecia um cordeiro. Segunda oferta de manjares, ali os ingredientes da oferta: farinha, pão, grãos preparados com azeite e sal, sempre sem fermento. Também chamada de oblação. O significado, voltamos lá um pouquinho. O significado simboliza a gratidão pelas primícias.
também chamada de a oblação ou oferta de alimentos. Consistia no produto da terra, a incluía flor de farinha, pães asmos, fritos, espigas tostadas, etc. Era uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. São uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor divino. Eram ofertas sem fermento nem mel. A levedura e o mel causam fermentação, que são considerados biblicamente símbolos bíblicos de corrupção. Adicionava-se sal à oferta. O sal representava a incorrupção e a pureza. Terceira oferta pacífica, sacrifício pacífico. Elementos: gado, novilho, carneiro, pombo. A espécie de animal variava de acordo com as condições financeiras de cada um. Uma oferta voluntária, simbolizando a gratidão por uma bênção específica. Ritual que confirmava um voto, ação de graças em geral. Os sacrifícios de paz ou das graças são designados para fornecer expiação e permite que a pessoa que fez ou que faz a oferta coma da carne do sacrifício. Isso costumava acontecer em ocasiões de alegria. Era uma oferta completamente voluntária. Como era uma oferta voluntária, aceitava-se qualquer animal limpo de ambos os sexos, menos aves. Os sacerdotes partiam o sangue sobre o altar, queimavam ali a gordura. O peito do animal era levantado e movido pelo sacerdote diante do Senhor, em sinal de que ele era dedicado. O restante do sacrifício era comido pelo ofertante e seus convidados no recinto do tabernáculo. A quarta oferta pelo pecado: gado, novilho, carneiro, bode, cabra, pombo, rola. A espécie de animal variava de acordo com as condições financeiras de cada um. Era uma oferta obrigatória. Quem tivesse cometido o pecado ou estivesse impuro, deveria fazer a oferta para obter a purificação. O sacrifício pelo pecado destinava-se a expiar os pecados cometidos por ignorância e erro, inclusive faltas tais como recusar-se a testificar contra um criminoso diante de um tribunal ou jurar levianamente. O sumo sacerdote ou a congregação tinha de oferecer um novilho, o animal mais caro. O governante oferecia um bode, uma pessoa do povo oferecia uma cabra, uma cordeirinha. Os pobres ofereciam 2 rolas ou pombinhos. Os muito pobres ofereciam uma medida de farinha que era queimada sobre o altar. A quinta oferta pela culpa: elementos: carneiro ou cordeiro sem defeito, era obrigatório, oferecida por quem tivesse privado alguém de seus direitos ou profanado algo santo. Guarde bem essa expressão, profanado algo santo. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. O sacerdote tinha de comer a carne no lugar santo para mostrar que o pecado havia sido perdoado. O sacrifício pela culpa ou diversas transgressões, muito semelhante ao sacrifício pelo pecado, era oferecido em caso de violação dos direitos de Deus ou do próximo. Não era suficiente reparar o mal feito ao seu próximo e à sociedade. Exigia-se oferecer em sacrifício um carneiro sem defeito, como sinal de pesar e de arrependimento. Função dos sacerdotes: servir como mediador entre o povo e Deus. Veja, irmãos, como é importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual, né? Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos igrejas de diversas denominações. Como é importante você estar debaixo de uma autoridade espiritual. A palavra de Deus, ela tem inúmeros versículos que nos fala sobre a importância de estarmos na igreja,
O próprio Jesus ia nas sinagogas, o próprio Jesus estava ali ensinando, e a palavra do Senhor nos mostra, então, que nós não devemos deixar a congregação como é o costume de muitos. É verdade, existem reuniões nos lares, tudo isto é bênção, tudo isto é uma maravilha, mas se nós temos uma igreja que Deus constituiu, que Deus permitiu, temos líderes, temos pastores, não podemos, irmãos, ficar livres. Nós temos que estar dentro de uma autoridade espiritual, debaixo de uma cobertura espiritual. Isto é tremendamente necessário. Até Jesus, ia na igreja, os discípulos louvavam a Deus na igreja, se reuniam para estar nas sinagogas, outros estavam no templo, e com o passar dos anos, muitos foram tendo a inspiração de Deus para construir novas igrejas, e a palavra sempre nos fala para nós estarmos em comunhão com o corpo de Cristo. Meu querido, não fique isolado, não fique sozinho. É muito importante você estar debaixo da cobertura de um sacerdote espiritual, de um pastor espiritual, de um líder espiritual, de alguém que está liderando a tua condição diante de Deus, intercedendo por você. É importante você receber a imposição de mãos do teu líder, é importante você receber a oração do teu líder. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Então, continue firme, não permita que nada te afaste da igreja, não permita que nada te afaste do teu pastor, do teu líder. Continue servindo ao Senhor, que você só tem a ganhar, tá? Então, Deus estabeleceu sacerdotes, e uma das condições era ser o mediador, era interceder pelo povo a Deus. Consultar a Deus para discernir a vontade divina, ser intérprete e mestre da lei, ministrar nas coisas sagradas do tabernáculo. Era o sacerdote mais importante, o sumo sacerdote, o único que entrava no lugar santíssimo, porém desempenhava as funções como todo sacerdote. Os levitas não receberam possessão de terra, e sim algumas terras dentre as tribos. Os levitas que cuidavam do tabernáculo recebiam o dízimo de outras tribos, por sua vez, davam aos sacerdotes. Os sacerdotes recebiam a carne de determinados sacrifícios, as primícias, parte consagrada dos votos e os primogênitos dos animais. Pecado de Nadab e Abiú. Acenderam seus incensários não com fogo do altar, do holocausto, mas com fogo comum. Rivalidade entre irmãos, ofereceram o incenso simultaneamente. Irreverência e negligência concernente ao culto. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de reverência. Está ali na página 76 da apostila, onde nos fala sobre o sacrilégio de Nadab e Abiú. Sacrilégio é o pecado contra as coisas santas. Nós vemos vários exemplos bíblicos onde Deus nos leva a termos reverência. Êxodo 3:5, Deus diz para Moisés: tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Existe uma questão teológica a respeito disso, mas também, fazendo uma genealogia, nós podemos dizer que Deus estava dizendo para Moisés: você não está em qualquer lugar. O lugar onde você está é santo, é separado para a manifestação de Deus, é separado para Deus estar operando de uma forma especial. Então, era pecado usar sandália? Não era pecado, mas naquele momento Deus estava dizendo a Moisés que ele estava num lugar santo, um lugar separado. Essa questão de sandália
ela tem uma genealogia com escravidão, mas não é o caso agora de nós estarmos explicando. Meu querido, talvez se diga assim, mas tudo que eu fizer fora da igreja é pecado, e o que eu fizer dentro da igreja é pecado. É pecado, é pecado. Será? Não, não é. Tem muitas coisas que eu posso fazer fora da igreja que não caracteriza pecado. Por exemplo, eu sou casado, então eu posso na minha casa, no meu quarto, ficar ali com a minha esposa completamente à vontade. Completamente à vontade. Sem roupa, estarmos ali juntos, sem problema nenhum. Eu posso fazer isso na igreja? Não, porque eu estaria cometendo pecado de profanação, pecado de sacrilégio, de irreverência. Então, nem tudo que a gente faz lá fora pode ser feito no momento de reunião, de adoração, de culto a Deus. Nós precisamos tomar este cuidado, tá? Em Levítico diz assim, reverenciareis o meu santuário. Está falando da igreja, irmãos. Não está falando do santuário, templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Está falando do local, está falando da igreja, está falando das paredes, está falando da mobília, está falando do tabernáculo. Salmo 93:5 diz, a santidade convém à casa do Senhor. Então, qual é o meu comportamento diante do Senhor? De que maneira eu posso me apresentar diante de Deus? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, Nadab e Abiú, eles cometeram vários pecados. Segundo Coríntios 3:17, um versículo que muita gente usa, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem escreveu, segundo Coríntios, foi o apóstolo Paulo. E o mesmo apóstolo Paulo escreveu Gálatas 5:13, onde ele diz, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas nós estamos no mundo. Bom, aí Paulo vem e diz em 1 Coríntios 2:12, nós não recebemos o espírito do mundo. Eu não tenho que fazer o que o mundo quer, de jeito nenhum. Nós temos que levar o mundo para adorar a Deus, da maneira correta, com reverência, com respeito, com santidade. Não é o mundo que tem que transformar o culto a Deus à maneira que cada um quer. Hoje a gente vê aí fazendo de tudo para agradar a todos. Não é bem isso que Paulo quis dizer, não, meu querido. Vamos estudar melhor a Bíblia. Tá? Tem coisas que nós precisamos mudar para se apresentar diante de Deus com reverência, com respeito, fazendo o melhor para Deus. Então, nós não recebemos o espírito do mundo, tá? A Bíblia diz que o nosso espírito, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Tudo aquilo que vem causando confusão, ele não procede de Deus. Paulo diz que Deus não é de confusão, 1 Coríntios 14:33. E no 14:40 diz assim, faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo. É o melhor para Deus. É com excelência. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz, maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não é bênção que a gente atrai, é maldição. Então nós temos que fazer com reverência, com respeito, da maneira que Deus venha aceitar, porque o culto é para Ele e não é para agradar mais ninguém, é para Ele. O culto é oferecido ao Senhor. Em Levítico 5, 14 e 15 nos fala sobre o pecado de sacrilégio, que é pecar contra as coisas santas de Deus. E profanação, também está lá em Daniel capítulo 5, versículo 2.
é a contaminação com as coisas do mundo, com aquilo que não agrada a Deus. Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, como deve ser o meu comportamento na casa de Deus? Será que eu posso fazer tudo o que eu quero? Será que Deus está aceitando o meu culto? A minha adoração? Tem certeza? Nós vemos um exemplo de culto, vamos dizer assim, onde houve contaminação com idolatria, até com outras coisas terríveis, quando Moisés estava no Monte Sinai e o povo achou que Moisés estava demorando, e então convenceram Arão a fazer um culto com um bezerro de ouro e outras coisas mais, orgias e etc. Muito bem, quando Moisés desce do monte, Arão, ele chama aquele culto, tá? Ele chama aquele culto, tá? Em Êxodo 32:5, de festa ao Senhor. Quando Moisés pergunta: o que está acontecendo aqui? Arão diz: nós estamos fazendo uma festa ao Senhor, um culto ao Senhor. Mas Deus não chama aquela festa de festa, Deus não chama aquele culto de culto, Deus não se agrada. Quando Moisés ainda estava no monte, Deus disse para Moisés: olha, desce depressa, porque o povo se corrompeu, o povo se desviou, o povo fez coisa feia, o povo está fazendo algo que não me agrada. Entre outras palavras, Deus estava dizendo isto para Moisés. Então, o que aquele povo e Arão chamou de festa ao Senhor, Deus chamou de corrupção. Corrupção, está em Êxodo 32, versos 7 e 8. Então, meus queridos, nós precisamos, assim, tomar alguns cuidados, porque o livro de Levítico, ele nos ensina a fazer o melhor para Deus. Ele nos ensina que Deus estabeleceu sacerdotes, Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus estabeleceu os cultos, Deus estabeleceu a maneira de adorarmos a Ele, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Nós podemos ser ungidos de Deus, mas se o nosso trabalho vai ser aprovado por Deus ou não é outra coisa. Deus nos dá oportunidade para servirmos a Ele. Agora, se o nosso trabalho, se a nossa obra terá a aprovação de Deus ou não é outra coisa. Então, meus queridos, nós precisamos, assim, examinar um pouquinho mais essa questão de Nadab e Abiú, porque isso nos leva a pensar se realmente estamos fazendo um culto, uma reunião, se estamos adorando a Deus da forma que Deus quer, com reverência, com respeito, em nome de Jesus. Deus estabelece sacerdotes para quê? Para guiar o povo, para ensinar a lei, né? Então eu pergunto, por que Deus ia estabelecer sacerdotes se não quisesse que o povo estivesse debaixo de uma autoridade espiritual, entendeu? Entendeu? Para que Deus dá ministérios se Deus não deixasse livre para cada um fazer o que quer, sem estar debaixo de uma liderança espiritual? Não, Deus estabeleceu sacerdotes justamente porque o povo tem que estar debaixo de uma liderança espiritual. Isso é muito importante. Então, continue servindo a Deus, mas faça para Deus da maneira que Deus aceita, da maneira que Deus recebe. Então, eles tiveram ali irreverência, negligência, embriaguez, perderam a capacidade de discernir o santo do profano. Para começar, eles nem estavam escalados, gente, para estarem ali no tabernáculo. Eles foram ungidos por Deus. Deus mandou ungir, porque Deus dá oportunidade para nós. O que nós fazemos com a oportunidade que Deus nos dá, aí é problema nosso, né? Aí nós vamos responder diante de Deus. Mas Deus deu oportunidade para eles, como para muitos outros.
e não estavam nem na escala. Então eles se acharam ungidos de Deus, agora somos ungidos, fomos nomeados, maravilha, podemos fazer o que nós queremos. E foram lá, não pediram permissão para Moisés, pegaram fogo estranho, ofereceram algo a Deus que Deus não aceitou, entraram lá embriagados, profanaram, né, o santuário do Senhor. As festas estabelecidas por Deus. O sábado era uma festa estabelecida, festa religiosa, mais importante para os hebreus. Festas estabelecidas por Deus para os hebreus. Não esqueça disso, tá? O sábado era uma das festas religiosas mais importantes para os hebreus. Depois nós vamos voltar a ver essas festas aí. Além de comemorar o descanso de Deus na criação, podemos entender o sábado como uma comemoração da saída do Egito. É considerado o dia de descanso, é um dia de repouso, oração, meditação e de alegria. A Páscoa é a passagem do anjo do Senhor livrando os filhos de Israel da 10ª praga do Egito, que é a morte dos primogênitos. Esta festa é comemorada anualmente no 14º dia do mês de Nissan, segundo domingo de abril. Festa dos Pães Asmos, essa festa de 7 dias, iniciada no dia 15 de mês de Nissan, entre março e abril, um dia depois da Páscoa. Juntas, as duas festas formam uma comemoração de 8 dias. Algo como o nosso Natal e Ano Novo, né? Festa das Primícias, comemorada no dia 16, março, abril, implica a oferta do primeiro feixe de grãos colhido. Isso simboliza que toda a colheita pertencia ao Senhor e que esta era uma dádiva das mãos de Deus. Sempre nos leva a reconhecer que dependemos de Deus, tá? Essa festa acontecia, Pentecostes, acontecia 50 dias depois, após a festa das primícias. Neste dia o povo trazia a oferta de manjares ao Senhor. Os sacerdotes ofereciam 7 cordeiros, um carneiro, um bode, 2 cordeiros em holocausto, como oferta de manjares e libação. Este era um dia de descanso solene. Festa das trombetas. Festa das trombetas, até trouxe aqui, ó. Festa das trombetas, ó. É o início do ano civil, era marcado pela festa do ano novo. Era um dia de descanso, de Assembleia Santa, comemorado com toques de trombetas e ofertas ao Senhor. Aqui, ó. Festa das trombetas, para você não esquecer de louvar a Deus e agradecer a Deus pela condição que Deus tem te dado, saúde, prosperidade, mais um ano de vida, um ano novo, que Deus abençoe em nome de Jesus. O dia da expiação, essa observância, em muitos sentidos, era a atividade mais importante do ano, era um jejum solene e reconciliação. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote fazia um sacrifício por si mesmo. Depois mandava o bode expiatório para o deserto com os pecados do povo. Sacrificava animais pelo povo e aspergia o sangue pelo acampamento. Finalmente entrava no Santo dos Santos, do tabernáculo, diante da arca do Senhor. A festa dos tabernáculos era a festa da colheita. Deus sempre realizando as festas, né, pedindo para o povo realizar as festas, dando ordens, sempre fazendo com que o povo reconhecesse que tudo que eles tinham, a colheita, tudo que vinha nas mãos deles, o fruto da terra, tudo isso vinha através da bênção de Deus. Era a festa da colheita de frutas, que caía no 15º dia do 7º mês, no outono, e era a época mais alegre do ano. A festa durava 7 dias. Como Deus, né, é festeiro, né, gente? Deus quer ver o seu povo alegre, festejando as suas bênçãos, festejando os milagres, testemunhando do seu poder. A festa durava então 7 dias, simbolizava uma renovação da aliança feita com Deus no deserto. Nesta ocasião, todo o povo passava os 7 dias em barracas para relembrar, né, da peregrinação no deserto. Aqui, irmãos, é importante a gente parar um pouquinho para lembrar um pouquinho quem você era,
Onde você estava quando Deus te alcançou? Qual era a tua condição física? Qual era a tua condição espiritual? Muitos escravos de Satanás, muitos eram atormentados por espíritos imundos. Lembra o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Deus também promove essas festas para dizer para nós, ó, não esqueça o que eu fiz por você. Não esqueça o que eu te dei. Não esqueça das minhas bênçãos. Não esqueça da mudança de vida que eu proporcionei a você, da libertação, da cura e, é claro, principalmente da salvação. Deus sempre está usando meios para nos fazer lembrar disso. Aliás, Deus disse para Moisés que ele iria abençoar muito o povo, né? Ia abençoar grandemente o povo, mas muitos iam esquecer de Deus. Muitos iam esquecer do Senhor. Olha, gente, quando a gente vem para Cristo, a gente promete um monte de coisa, né? Principalmente quando estamos com aqueles problemões lá. Se Deus fizer isso, eu sirvo a Deus assim. Se Deus fizer aquilo, eu vou trabalhar na igreja. Se Deus me der saúde, eu vou servir ao Senhor. Se Deus operar na minha vida financeira, me der prosperidade, eu vou estar ofertando, vou estar abençoando a casa do Senhor. Se Deus fizer isso e aquilo na minha família, eu vou buscar a Deus, vou continuar, vou na presença do Senhor, continuar servindo. Nós prometemos tanta coisa, gente. Aí Deus começa a operar, libertar, curar, salvar, abençoar, abrir a porta, prosperar. E parece que à medida que Deus vai abençoando, muitas pessoas, elas vão se acomodando. Já não tem mais aquele problemão, então não precisa orar tanto. Já não precisa jejuar mais. Quando estava lá desesperado, jejuava. Deus resolveu o problema, agora já não precisa jejuar mais, né? Outros até abandonam as coisas do Senhor. Olha que ingratidão, que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. O salmista diz assim, que benefícios darei eu ao Senhor, né? O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que eu vou oferecer a Deus? O que eu vou fazer para Deus? Pelos benefícios, pelas bênçãos, por aquilo que Ele tem feito na minha vida. E a gente que está aí nessa caminhada há 40 e poucos anos, já temos visto muita gente chegando diante de Deus com problemas terríveis, prometendo um monte de coisa, depois que Deus opera a cura, a libertação, a vitória, a pessoa vira as costas para Deus. Então, essas festas, gente, essas festas é justamente para que o povo ficasse reunido ali 7 dias, 8 dias, conforme o dia de festa, 2 dias, 1 dia, mas sempre com o objetivo de olhar para Deus, saber que é Deus que deu saúde, é Deus que deu condições, é Deus que fez a terra produzir, é Deus quem libertou do Egito, é Deus quem libertou da escravidão. Sempre o propósito é levar-nos para Deus num espírito de gratidão e de reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós. Então seja grato a Deus, sirva ao Senhor, busque ao Senhor, faça o melhor para Deus, tá? Ali o resumo do quadro das festas, você pode depois acompanhar. Além do sacrifício, o calendário litúrgico tem uma posição significativa no livro de Levítico. O ano de descanso, o ano de jubileu. Ali no ano do jubileu, as terras, portanto, devem ter um descanso depois de cada período de 49 anos, o que ensina o domínio de Deus, a santidade de seu caráter e a necessidade de a congregação se aproximar dele com pureza de coração e mente. O ano sabático, cada 7 anos, a terra devia ter um ano de descanso, os campos não eram cultivados e as vinhas não eram podadas. O ano do jubileu contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos
te serão 49 anos. E ali continua, né? Paramos aí no ano do jubileu. Então, meus irmãos, está aí as festas, está aí os capítulos 6 e 7 de Pentateuco. Vamos orar, que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ensine a nos portar diante de Ti com referência, com respeito, a nos portarmos na casa do Senhor com toda reverência, fazendo sempre o melhor para Deus, que o Espírito do Senhor esteja colocando em nosso coração um espírito de gratidão, de reconhecimento, que tudo que somos e temos é graças ao Senhor, não por méritos, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia. Deus abençoe vocês, até a próxima aula.